Notícia para deixar a nação feliz. Assinatura de contrato definida no Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui diretamente deste quarto de hotel do estado do Maranhão, São Luís, no Maranhão. Já cheguei aqui, capital do Maranhão, para a partida que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Já chegou aí, Pedrão? Já cheguei, já tô aqui, meu amigo, para passar tudo que tá se passando aqui na capital do Maranhão, palco do próximo jogo do Flamengo. O elenco do Flamengo se representou hoje normalmente ao CT Ninho Urubu, com foco total nesta partida que vai acontecer, partida essa que vai marcar a estreia do Flamengo na Copa do Brasil, meus amigos. O atual campeão da Copa do Brasil, aliás, tentando aí o hexacampeonato, né? O Flamengo tem cinco campeonatos de Copa do Brasil, pode se tornar hexa nesse ano, alcançando a marca do Cruzeiro, que é hexacampeão da competição, o maior campeão da competição, beleza? O elenco do Flamengo se representou sem mais problemas. A tendência é que Alexandro seja pelo menos relacionado para essa partida diante da equipe do Botafogo da Paraíba, justamente para pegar ritmo para encarar o Cruzeiro e depois encarar a equipe do Central Córdoba fora de casa pela Copa Libertadores da América, partida importantíssima do Flamengo, caso queira se classificar para a próxima fase. Tem que devolver a derrota, né? Essa é a grande realidade do Flamengo. Internamente, pessoal, o Flamengo avalia desgastes de jogadores e planeja poupar alguns titulares nessa estreia da Copa do Brasil. Mengão, além do treinamento de hoje, terá o treinamento de amanhã, ou seja, apenas 2 treinamentos para esse jogo diante da equipe do Botafogo da Paraíba, que é treinado pelo técnico Antônio Carlos Zago, tá? Que foi jogador, zagueiro da equipe do Internacional, beleza? E é a estreia do Flamengo nesse mês que nós vamos entrar, que é o mês de maio, a partir da próxima quinta-feira, conhecido também como depois de amanhã. O rubro-negro, de olho no desgaste físico do elenco, vai aprimorar o planejamento com base no controle de minutagem de jogadores, pessoal. Há a chance de alguns serem preservados, tá? Mas não o elenco todo. A informação que eu tenho é que tira todo mundo, Copa do Brasil é detalhe. Não, o Flamengo não quer fazer isso porque entende que vai acabar desmobilizando o elenco para essa partida da terceira fase da Copa do Brasil. E, gente, tem que passar da terceira fase. É lógico que não é a prioridade número 1 do Flamengo ser o campeão da Copa do Brasil. Nós visamos o brasileiro, nós visamos a Copa Libertadores da América, mas ser eliminado de cara também fica feio, né? Não pode, não dá também. Felipe Luiz antecipou na sua última entrevista coletiva que Matheus Cunha será o goleiro titular do Flamengo e que Agostinho Rossi vai descansar, já que atuou nas 18 das 21 partidas do elenco neste ano, sendo 15 de forma consecutiva. Entretanto, o argentino não será o único preservado dessa partida aqui em São Luís, no Maranhão. Mesmo seguindo o padrão do clube viajando em avião fretado, o deslocamento até a capital do Maranhão é considerado cansativo. Eu tive que fazer uma escala lá em Recife, né? Saí do Rio de Janeiro, fui para Recife, de Recife eu vim para cá, para São Luís, no Maranhão. Após a goleada sobre a equipe do Corinthians, o Flamengo se apresentou. Alexandro está em fase final de recuperação do seu edema muscular na coxa esquerda, pessoal. Pois é, e a tendência é que seja relacionado para essa partida de quinta-feira. Arrascaeta é outro que tem grandes chances de ficar fora da viagem e permanecer no Rio de Janeiro, tendo em visto que já vem de uma sequência de 7 partidas como titular do Flamengo. A tendência é que pelo menos um dos zagueiros seja poupado, visto que são os atletas com a maior minutagem do técnico Felipe Luiz.
Léo Ortiz atuou por 1.678 minutos e Léo Pereira atuou por 1.647 minutos. Quase a mesma minutagem. Tem uma diferença ali, o Léo Ortiz atuou um pouco mais que o Léo Pereira. Nesse caso, Danilo, que recém se recuperou de uma lesão, seria escalado ao lado de João Vitor, ao lado do Cleiton, ao lado de algum outro jogador, beleza? E, cara, o zagueiro no Flamengo, ele naturalmente joga mais porque o Flamengo tem a bola. O Flamengo, ele não corre atrás da bola. O zagueiro do Flamengo não precisa ficar correndo. A linha de impedimento é bem postada. Os volantes são bem posicionados. Então, naturalmente, o zagueiro, ele cansa menos, né? Mas, mesmo assim, para esse jogo diante da equipe do Botafogo, o Filipe Luís deve dar uma segurada no Léo Ortiz ou no Léo Pereira, e existe a chance de os dois darem uma segurada. O terceiro jogador com maior minutagem, que mais joga no Flamengo, é o Pulgar, então a tendência é que ele seja poupado também. Foram 1.639 minutos que o Pulgar atuou com a camisa do Flamengo. O Wesley é o quarto jogador que mais atuou com a camisa do Flamengo, 1.581 minutos, pode ser também que deu uma segurada, tá? E aí depois vem Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata, De La Cruz e Luiz Araújo. Pulgar, Gerson e De La Cruz, a tendência é que também devem ser poupados, tá? O uruguaio não começou jogando 2 dos últimos 4 jogos, mas ainda assim pode descansar contra o Botafogo. O Flamengo sabe que o De La Cruz tem um problema físico e que não dá para ficar sobrecarregando muito ele, tendo em vista que agora o Flamengo vai ter 3 partidas fora. Essa contra o Botafogo da Paraíba, vai ter o Cruzeiro e depois vai ter o Central Córdoba. Tudo fora de casa, né? O próximo jogo do Flamengo em casa é só lá contra o Bahia no mês de maio, já quase na segunda quinzena ali do mês de maio. Lá pro dia 10, dia 11 mais ou menos, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Bahia no estádio do Maracanã. Um forte candidato a receber uma chance como titular é o jovem de 19 anos, Matheus Gonçalves, que recebeu elogios do técnico Filipe Luís na última entrevista coletiva. Ao lado dele, Alan e Everton Araújo devem aparecer como opções do treinador no meio de campo, pessoal. Beleza? É uma das opções do técnico Filipe Luís para esse confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo, aliás, que soltou a sua programação, tá? Teve uma alteração aí. Hoje o elenco do Flamengo treinou de manhã, às 9h30 da manhã. Amanhã o elenco do Flamengo treina às 4 horas da tarde e tem um voo marcado para as 9h25 da noite, tá? Então não vai chegar de tarde, vai chegar só de noite e teremos a transmissão ao vivo da Pedrão RNTV diretamente do hotel do Flamengo para fazer a chegada do Flamengo, tá? Na quinta, o Flamengo joga às 8 horas contra o Botafogo. Às 00h15, o Flamengo já está voltando para a cidade do Rio de Janeiro. Na sexta, tem treino na parte da tarde, às 4 horas da tarde. No sábado, tem treino às 9h30 da tarde, às 9h30 da manhã. Não tem como ser da tarde, né? No CT Ninho do Urubu. E às 4 horas da tarde, tem o voo para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, onde o Flamengo, no domingo, no dia 4, encara a equipe do Cruzeiro às 6h30 da tarde. Confronto esse que vai marcar um reencontro de Gabigol e Fabrício Bruno contra Flamengo de Filipe Luís e companhia. Jogo importante aí para todos nós rubro-negros, de Flamengo seguir aí bem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro aí que deu uma esticada, né? Tá na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e é muito importante que o Flamengo tenha essa vitória, até porque o Palmeiras não é de ficar perdendo muitos pontos. Perdeu agora contra o Bahia, que perdeu gol pra caramba. Ainda bem, né? Porque o Flamengo, vários jogos, perde gol pra caramba. Mas, enfim, vamos torcer para que eles continuem perdendo. Para esse confronto, beleza? Fala beleza, né? Acabei atropelando tudo. Para esse confronto diante da equipe do Cruzeiro, após 19 anos, a TV Record, meus amigos, voltará a transmitir um jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pois é, fazem 19 anos que a Record não transmite um jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Um negócio assim realmente impressionante. E também vai ter a transmissão da Cazé TV, ao que tudo indica, beleza?
Recuperação de Ayrton Lucas. Deu uma quedinha na luz aqui, mas a gente vai tocar o baile do mesmo jeito. Vou ter que botar para carregar aqui, a gente vai tocar o baile do mesmo jeito. Tem informação, segura a onda aí, não sai do vídeo não, tá? Tô aqui no hotel, enfim, vamos lá. Recuperação de Ayrton Lucas. Segundo o portal UOL, minha galera, Filipe Luís tem grande influência na recuperação do futebol do lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, que havia perdido espaço no Flamengo e vem de uma sequência de 3 jogos seguidos como titular e jogando bem. Jogou bem diante da equipe do Vasco, jogou bem diante da equipe da LDU e jogou bem diante da equipe do Corinthians, tá? O lateral vem recebendo dicas do treinador que tem auxiliado no dia a dia, tanto na parte técnica, na parte tática e na parte mental do atleta. Nada melhor que ajudar um lateral esquerdo. É um lateral esquerdo que foi um baita de um lateral esquerdo que agora é treinador do Flamengo, dá dicas, dá, enfim, atalhos do campo pro jogador. E ele pode fazer isso com o lateral direito também, né? Evidente, só muda ali o lado. E realmente o Ayrton Lucas ele vem recuperando bom futebol, ele vem jogando bem, vinha sendo muito criticado pela torcida, com razão. Não vou tirar a razão da torcida, mas agora ele está recuperando bom futebol. Ele já demonstrou esse bom futebol no Flamengo em outrora, com o Vitor Pereira lá atrás, com o Dorival lá atrás. Ele barrou o Filipe Luís, né? O próprio Filipe fala isso. E agora é só galgar parâmetro cada vez mais para cima para que ele possa sempre honrar o manto sagrado, beleza? Walter Casagrande, ídolo do Corinthians, detonou a atuação do Corinthians e elogiou o Flamengo. Olha aí, a exibição do Corinthians foi um vexame completo. O Corinthians poderia ter tomado 6, 7 gols tranquilamente se o Flamengo apertasse mais. Pegou bola na trave, teve jogada do Pedro, e se no segundo tempo continuasse com a intensidade que estava no primeiro, aí seria mais ainda. Falou o Walter Casagrande, geralmente fala mal do Flamengo, elogiou o Flamengo, e ele tem razão. O Flamengo ele tira o pé, o Flamengo ele descansa com a bola, ele dá uma dosada no ritmo de jogo, é pá, com tranquilidade, né? E vence o jogo com a maior tranquilidade do mundo, beleza? Pessoal, hoje tiveram 2 homenagens no CT Ninho do Urubu. Bruno Henrique foi homenageado pelos 300 jogos realizados com a camisa do Flamengo e recebeu do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, a camisa de número 300. Luiz Araújo, que completou 100 jogos com o manto rubro-negro, recebeu a camisa de número 100 em um quadro, assim como o Bruno Henrique, de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Parabéns ao Luiz Araújo, parabéns ao Bruno Henrique. O pessoal, antigamente tinha plaquinha no Maracanã para a torcida toda ver. A diretoria do Flamengo entende que essas situações têm que ser realizadas de forma mais singela, dentro do CT, sem causar tanto alvoroço, no estádio, com dirigente, dando placa, aquela coisa toda. A diretoria do Flamengo não quer isso, por isso passou a adotar essas homenagens dentro do CT Ninho do Urubu, assim como aconteceu com o Bruno Henrique quando ele alcançou o gol 100, teve até entrevista coletiva. O De Arrascaeta também teve essa situação. Agora, pelo número de jogos, eles fazem uma situação mais comedida. Eu acho que assim tem que ser, não tem muito o que comemorar. O Flamengo só ganhou o Carioca até agora, vem bem na temporada, mas tem que manter o pé no chão, sem empáfia, sem soberba, né? Sem arrogância. E eu acho positivo a diretoria do Flamengo tomar esse tipo de atitude, beleza? O Flamengo tem a melhor defesa de 2025 entre todos os clubes da Série A, meus amigos. É um dado assim assombroso. O rubro-negro lidera quesito entre a elite do Brasil, enquanto o Corinthians tem a defesa mais vazada em números totais, pessoal. Negócio absurdo. O Atlético Mineiro aparece logo na sequência com 13 gols sofridos em 23 jogos. O Atlético era detentor da melhor defesa do Brasil, mas vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos. Na outra ponta, entre as piores defesas de clubes na Série A, aparece o Corinthians, com 33 gols sofridos em 29 jogos, uma média de 1,11 gols por jogo. O Flamengo estourou essa média aí da equipe do
Corinthians. E aí, pessoal, não é de hoje que o Flamengo vem com uma defesa boa. No ano passado, o Flamengo foi o campeão carioca e da Copa do Brasil com a melhor defesa da história de ambas as competições. Se eu for me recordar aqui da Copa do Brasil, na terceira fase o Flamengo não tomou gol. Nas oitavas de final o Flamengo tomou gol do Palmeiras. Nas quartas de final não lembro do Flamengo ter tomado gol. Na semifinal também não lembro. Contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não tomou gol. O Flamengo tomou um gol, aliás, do Atlético Mineiro dentro do Maracanã, que o Allan Kardec fez no finalzinho, estava 3-0 o Flamengo, o Allan Kardec fez. Mas lá no Galinhê, né, primeiro título da história do Galinhê, o Flamengo também não tomou gol. Então assim, pessoal, é um desempenho contra o Corinthians na semifinal, não tomou gol, fez 1-0 no Maracanã, 0-0. Então é um desempenho realmente muito acima da média. Mas não tem nem comparação. E o mais legal é que o Flamengo ele tem a melhor defesa do futebol brasileiro na atual temporada. Em 25 jogos o Flamengo tomou 12 gols, o Atlético em 23 tomou 13. E o Flamengo tem o melhor ataque da temporada brasileira. É um negócio assim, porque geralmente o time que tem a melhor defesa, ele não tem o melhor ataque, e o time que tem o melhor ataque não tem a melhor defesa. Que geralmente é uma questão de cobertor curto. Ah, se eu ataco mais, logo eu vou tomar mais gols. Se eu ataco menos, logo... Nem sempre é assim. E o Flamengo do Felipe Luiz, pelo menos nesse início de temporada, ele vem conseguindo aliar ali as duas coisas. Só no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já marcou 15 gols. De longe é o melhor ataque e de longe é a melhor defesa. Só o De Arrascaeta com o Pedro, né, marcaram 9 gols, 7 gols. O De Arrascaeta é o artilheiro do brasileiro com 5, 9 gols. O Pedro tem 4. O De Arrascaeta tem 5. 9 gols. Tem mais gols que todo mundo da primeira divisão, tirando o Flamengo e o Mirassol. Todos os outros clubes, o Arrascaeta junto com o Pedro, tem mais gols. É um dado assombroso, né? E fora as assistências que o De Arrascaeta, porque ele é o líder de assistências. Muita gente atribui essa fase do De Arrascaeta porque o Flamengo está buscando meia, aí ele estava acomodado. Eu atribuo a parte física. Montaram o planejamento, reergueram o cara fisicamente falando, estão sabendo dosar o cara, vai ser isso aí. Agora também não adianta todo jogo botar o cara para jogo, porque não vai. Né? O volante Jorginho, pessoal, deve assinar a sua rescisão de contrato com o Arsenal no final do mês de maio. Em seguida, se apresentar ao Flamengo, onde, já recuperado, ajudará o clube no Super Mundial de Clubes da FIFA. A informação foi confirmada pelo jornal O Dia, pessoal. Na Inglaterra, o ídolo brasileiro segue se recuperando de uma lesão que ele sofreu na costela. Inclusive o Arsenal está jogando, ou já jogou pela Champions League, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. O Jorginho não está jogando porque sofreu essa lesão diante da equipe do Brentford na Premier League no dia 12 de abril. A ver como ficará isso aí para o Mundial do Flamengo, mas já deve, inclusive já encaminhou a assinatura da rescisão de contrato dele com o Arsenal para se apresentar ao Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.